Já é consenso entre pesquisadores que os seres humanos surgiram na África há mais de 3 milhões de anos. No estado mais ao sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, a chegada aconteceu aproximadamente 12 mil anos atrás, no final do último período de glaciação. Como nós sabemos que ele teria vindo entre 40 e 20 mil anos atrás, durante o último período glacial, a hipótese mais plausível é que o homem tenha vindo para o continente americano, já como Homo sapiens. As vias de penetração no continente americano poderia ser pelo Estreito de Bering. Hoje, essa plataforma toda está submersa e os sítios estariam enterrados, então a gente não encontra. Outra hipótese é que eles teriam vindo através da Melanésia por embarcação. Agora, o Oceano Pacífico só tem um nome porque ele é um oceano extremamente violento. Como é que traria as pessoas para cá? E quando trariam para cá caçadores e coletores que estariam pescando na Polinésia, Melanésia, e teria uma mulher dentro do barco para povoar toda a América, quer dizer que nós precisamos mais explicações a respeito disso. Agora é hora de ir para campo e conhecer alguns dos sítios arqueológicos do Rio Grande do Sul. Vamos começar pelos primeiros grupos que se estabeleceram no estado. Os povos dos campos chegaram na região que chamamos de Pampa, que se estende do sul brasileiro até a Patagônia, na Argentina, passando pelo Uruguai. Eram pequenas famílias que acampavam na margem de córregos, onde montavam seus abrigos. O homem chega ao estado do Rio Grande do Sul pela fronteira com a Argentina, Uruguai, entra nas barrancas do rio Uruguai há 12 mil anos antes do presente, e ele vivia da caça e da coleta, então nós denominamos sempre grupos caçadores e coletores, que chegam ao estado num período de um clima extremamente frio, migram, povoam o nosso estado. Como nós inferimos que ele era caçador e coletor, nós encontramos as pontas de flecha que eles usavam possivelmente para se proteger de animais, porque eu acho que o homem, quando chega, nós não devemos lembrar que ele chega num clima frio, e que ele vai conviver com a megafauna, que ele está convivendo com preguiças gigantes, com tatus gigantes, liptodonte, mastodonte, o esmilodonte, que é o tigre-dente de sabre. Então nós imaginamos ele se vestindo com as peles dos animais caçados. Reproduzimos na parede como ele trabalha a pele para transformá-la em vestimenta. A grande vaga de ocupação do território é com os caçadores-coletores. A primeira colonização do território. E nossa viagem pela história do nosso estado continua. Vamos agora para o sul do Rio Grande do Sul, onde viveram os que chamamos de povos dos cerritos. Então, são conhecidas armas nesses cerritos, pontas de flecha, que eram utilizados tanto para caça quanto para guerra, bolas de bolhadeira, também utilizadas para caça e para guerra, e um tipo de bola de bolhadeira específico, que é chamadas rompe-cabeças ou bolas de bolhadeiras mamilares. Então elas são muito eficientes na guerra e na caça da mesma forma. Isso é uma particularidade. As armas indígenas elas são utilizadas tanto na economia, na aquisição de recursos alimentares, quanto na guerra conforme a necessidade. Os cerritos são construções ativas, são construções antrópicas, ou seja, são construções intencionais desses grupos de caçadores-coletores que ocupavam essas regiões do banhado, demarcavam seus territórios e moravam nesses montículos, enterravam seus mortos, seus parentes dentro desses montículos. São estruturas de terra que foram construídas desde pelo menos 5 mil anos antes do presente até pelo menos 200 anos atrás. No passado, tiveram uma linhagem, um parentesco com os primeiros ocupantes da região do Rio Grande do Sul.
Então são ocupações que remontam até pelo menos 12 mil anos antes do presente, e que esses grupos de caçadores com alta mobilidade territorial, num certo período em torno de 5.000, 4.500 anos, por algum evento ou uma escala de eventos culturais e ambientais, passaram a demarcar os seus territórios, passaram a se sedentarizar um pouco mais do que seus parentes anteriores, digamos assim, e esse processo de sedentarização é marcado exatamente pelos cerritos, que são os terrenos, os territórios ocupados por esses grupos de caçadores-coletores nômades que tinham como sua base da sua dieta alimentar fauna lacustre. Então eles pescavam muitos peixes, a gente conhece nos sítios arqueológicos uma grande quantidade de peixes de água doce. Eles caçavam animais de pequeno e médio porte, como roedores, como veado campeiro, como cervos. Rumo ao litoral, temos registros de datações mais antigas, de 12 mil anos. As grutas eram ocupadas pelos primeiros habitantes que estavam se espalhando pelo estado. Já no litoral do nosso estado, o clima mais quente e a farta fauna marinha favoreceram o estabelecimento de povos coletores, pescadores e caçadores nas proximidades do mar e à beira de lagoas, mangues ou baías. Em alguns lugares, surgiram o que podemos definir como uma das marcas registradas dos colonizadores do litoral, os sambaquis. Outros grupos nômades, que viviam na mesma época, passaram a se abrigar em acampamentos no interior das florestas subtropicais, nas proximidades de rios e no planalto do estado. Houve uma segunda colonização com os guaranis. É um outro momento de ocupação do estado do Rio Grande do Sul, é pelos grupos agricultores que chegam daí pelo noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que são os guaranis, né, que chegam no estado no ano 2000. Ele vai ocupar preferencialmente paisagens completamente diferentes dos demais grupos, que são as grandes várzeas dos grandes rios. Como eles são grandes agricultores, eles precisam dessas várzeas de rio para o seu plantio. O Guarani é um agricultor até bastante eficiente. Ele tem as suas pequenas aldeias, 3, 4, 5 casas pequenas. Como eles são agricultores, eles vão precisar, para processar os alimentos, eles vão necessitar da cerâmica. Então eles são exímios ceramistas, eles vão fazer recipientes de diversas formas, grandes recipientes para armazenar água, para armazenar a sua cervejinha, que é a xixa, feita do milho. Esses grandes recipientes, quando da morte de um ente familiar, elas vão se tornar uma urna funerária. Geralmente a urna recebe uma tampa, que é outra urna, porque o Guarani acha que o corpo ele vai ser impuro se ele tocar na areia. Então eles são colocados dentro da urna funerária e um pote emborcado sobre, para não permitir esse contato com a terra. E nos campos de cima da serra, com sólida formação rochosa e muitas florestas de pinheiros, fizeram com que o povo que por lá se estabeleceu se adaptasse ao clima mais rigoroso, com muita incidência de frio e umidade. Por isso, começaram a construir as casas subterrâneas. Quando os grupos G chegam ao estado do Rio Grande do Sul, eles não encontram um estado vazio. Nós estávamos, aqueles caçadores e coletores estavam ocupando essa zona do Planalto. Só que a ocupação era bastante dispersa, pequena. À medida que esses grupos estão se deslocando do centro-oeste brasileiro para o sul, eles vêm manipulando a paisagem através do uso do fogo, das queimadas, e com isso eles fazem com que a floresta da araucária se expanda mais rapidamente e cria uma biomassa que lhe permite uma rica subsistência a partir do pinhão. Não só ele vai usufruir desse recurso, mas os vários tipos de mamíferos. É um recurso muito rico. No momento que ele existe em grande quantidade, atrai vários tipos de animais, que fazem com que eles se fixem nesse espaço, aumente em número, desenvolvam um tipo de moradia espetacular, que são as casas subterrâneas, um modo de organização social bem complexa e hierarquizada. O conjunto de casas subterrâneas nunca tem uma só, formam conjuntos. Os conjuntos estão nas encostas. Possivelmente eles viviam da caça
e usavam para caçar pontas de madeira endurecidas ao fogo, pontas de ossos, né? Nós temos essa primeira ocupação, depois nós temos uma ocupação do grupo G, que construiu as casas subterrâneas e que também faziam machadinhas, né? Mãos de pilão, os machados semilunares, que são espetaculares, né, pelo seu alto polimento, confeccionadoras de cerâmica, uma cerâmica sofisticada, mesmo que seja pequena. Que eles construíram as casas subterrâneas possivelmente devido ao clima frio. Em primeiro lugar, a casa subterrânea sendo escavada no solo, né, o vento gelado passa por cima, ele está ali protegido dos ventos. Descobrimos também, nós aqui no Rio Grande do Sul, que um nó de pinha mantém aquecida a casa, né, toda, né? As casas são circulares para o calor chegar igualmente, né, em todos os cantos da casa, né? O solo, a terra, mesmo que estiver coberta de gelo, de neve, né, leva de 3 a 5 meses a congelar. Ou seja, a terra mantém a casa aquecida.